ele se refere a estrangeiros como alienígenas, né? Alienígenas, né? Exato, você capta isso naquela expressão muito bem. Quando você É, decide se tornar esse legal alien, como é que foi esse processo? Legal Alien é engraçado, porque eu sempre brincava com essa coisa de ser meio ET no Brasil, né? O estranho no ninho tanto na minha maneira de compreender as coisas, não só a linguagem, mas dos modos, do comportamento. Eu sempre eu tenho essa barreira de ser inglês, assim, barreira no sentido que tem certas coisas que são meio que embutidos na minha maneira de ser, que são difíceis de tirar, né? Tem uma expressão na Inglaterra que you can take an Englishman out of England, but you can't take England out of an Englishman. Você pode tirar a Inglaterra o inglês da Inglaterra facilmente. O difícil é tirar a Inglaterra do inglês. Então eu esbarro muito em questões de humor, questões eu tenho meu humor assim entre amigos tende a ser um pouco cáustico, assim, a modo meio Monty Python, né? Uma mistura disso. E, às vezes, leva um tempo as pessoas a me entenderem e vice-versa. Às vezes, eu tenho o mesmo conflito em certas questões de humor brasileiro. Assim, não sei dizer o que é especificamente. Mas eu acho que tem o humor inglês é muito mais ligado ao aspecto verbal, né? As palavras, o humor dos duplos sentidos e não só isso, mas assim advém da linguagem. Muita coisa vem da linguagem, a maneira de se dizer coisas. E o brasileiro não é um humor mais físico, mais enfim, eu não sei, é diferente, é um outro tipo é muito engraçado, mas é diferente. E é uma coisa que eu não, né, às vezes eu não lido bem com isso, ou às vezes as pessoas me tomam como arrogante ou alguma coisa assim, por alguma coisa que eu digo que é de humor. E são essas pequenas dificuldades que, mesmo depois de 50 anos, eu piso em ovos um pouquinho na hora de usar esse meu lado humorístico, não humorístico não, mas expor meu humor no Twitter, porque pode ser um pouco mal compreendido, como todos, né? Na verdade, no Twitter você diz qualquer coisa, alguém vai compreender de forma errada e vai provavelmente se dar o trabalho de te dizer que ficou ofendido com alguma coisa que você disse e provavelmente nem para essa pessoa. Tem muito isso. Mas a coisa do Alien é um pouco isso. Eu também fiquei 12 anos no Twitter sem ser reconhecido como eu pedia verificação, porque estava chato aquela coisa. Você é o Richie de verdade? Você é o Richie Havens? Você é o Richie Valens? Quem é você, afinal? Você é fake? Aí começou a me incomodar. Eu falei assim, vamos tentar. E não havia jeito, porque eu tenho esse nome genérico, né? Richie. Se você bota Richie no Twitter, a quantidade de pessoas... Primeiro, é um sobrenome irlandês, que nem Silva. Minha ideia de me chamar Richie vem do fato de eu sou Richard, né? E meus amigos me chamavam de Richie. Aí, quando eu ganhei meu primeiro disco de solo, né? No sentido de poder gravar um disco solo, o pessoal da gravadora falou: aí a gente vai te chamar de quê? Porque até então eu não tinha nome artístico, né? Eu falei: todo mundo me chama de Richie. Mas aí me deu esse problema, né? Eu levei muito tempo para ser verificado no Twitter então começou essa brincadeira de ser I'm a legal alien, porque eu me sentia o próprio alienígena ali. Eu era todos os músicos que tocavam na minha banda eram verificados, mas eu não. Eu ficava frustrado e meio de saco cheio de responder essas perguntas, dizendo, não, olha, não se preocupe, eu não me ligo nisso, sou eu, sim. Mas como é que eu vou saber? Não.
não sei o quê. Ô, Rich, mas Enfim, não é uma começou a ficar... preocupação só sua, não, né? O Sting, naquela música Englishman in New York, ele fala a mesma coisa, I'm a legal alien, né? I'm a Então, legal alien. E Sting, por é, coincidência, também penou para ter o nome dele verificado no Twitter. Assim, né? Obviamente, não levou 12 anos, mas eu sou muito amigo do guitarrista que toca com ele, o Dominic Miller, então eu acompanho de perto as peripécias da trupe toda. E eu sei que ele teve que acionar, né? Porque Sting era, sei lá, eu não sei se é o nome de uma empresa, alguma coisa, enfim. É aquela coisa genérico, né? Deixa eu emendar com uma pergunta. Você falou de duas coisas que me chamaram a atenção nessa sua reflexão. A primeira é a dificuldade de comunicação, né? Você, como britânico, tem humor Monty Python, que nem todo mundo entende, principalmente no Brasil. E você já entra na questão do seu primeiro disco solo. Então, deixa eu fazer uma pergunta focada nisso. Rich, você, Lulu Santos, Lobão, fundaram a banda de progressivo Vimana, que plantou as sementes do que foi a música brasileira dos anos 80. Né? Então, assim, são 3 dos artistas mais renomados da história da música brasileira. Carioca, digamos. Carioca. Porque eu acho bem, que os Mutantes são realmente os pioneiros no que eu entendo. Eu sei que teve também movimentos anteriores a nossos, que né, nos anos 60, o Jovem Guarda, mas que era uma coisa mais comercial, menos assim, era rebelde, mas rebelde um pouco sem causa, assim, era uma linguagem diferente, né? Era mais comercial, mais para os veículos vigentes da televisão e a rádio. Era uma coisa mais ingênua, como foi a nossa Jovem Guarda, nossos anos 60 também. Mas, assim, os Mutantes vinham com uma outra proposta. Então, eu vejo eles como os precursores da música progressiva. Porque eu me lembro de nós, o Lulu, eu mesmo, a gente se espelhava muito no que eles faziam. E era uma banda já muito bem estabelecida, quando a gente, em 75, né, formou nossa trupe, né, que era, na verdade, uma vontade de seguir nos passos dos Mutantes. Então, eu disse carioca por isso, para distinguir, porque eram dois movimentos diferentes. Mas no Rio, certamente, mas éramos muitos, né? Além dos Novos Baianos, que nessas alturas já tinham migrado para o Rio de Janeiro, né? Já estavam... eu não sei se eles eram baseados em São Paulo ou se vinham muito para o Rio, mas eles se apresentavam muito no Museu de Arte Moderna, que é onde o Sidney Miller também abriu espaço para nós, roqueiros, com muita dificuldade de achar lugares para tocar. Só alguns teatros, Teatro da Glória, o Teresa Raquel, tinha os de São Paulo equivalentes, né? O Ruth Escobar, e alguns teatros. O Teatro da Glória era muito legal. Aí as escolas, Teatro Bennett, Escola Bennett, o Colégio Zacarias também deixavam tocar, usar os palcos deles, que eles tinham palcos e auditórios bons, mas era muito difícil de achar, de encontrar lugares para tocar. O Museu de Arte Moderna foi muito importante para a gente. O Sidney Miller teve um papel muito importante para a gente, porque ele meio que comprou a nossa briga que a gente estava fazendo arte, não só barulho de garagem, né? Que éramos artistas. Ele deu essa visibilidade para a gente e esse espaço mágico que era o Museu de Arte. Então, tinha ele que inventou essa coisa do sala, corpo e som, que primeiro era só um arquivo de documentos e depois virou um espaço livre para dentro do Museu de Arte Moderno para shows e concertos. E lá se encontrava de tudo, né? O Made in Brazil, os Novos Baianos, muitíssimo, Azimuth, nós, do Vimana, Veludo, os Mutantes, bandas assim que passavam, vinham, indo e vindo, mas basicamente a nata carioca, né? As bandas que estavam produzindo música aqui.
E com a proximidade das rádios e radialistas como Big Boy, que na época mandavam muito nas rádios do Rio e por osmose, né, assim, nacionalmente, quer dizer, ele ia sendo difundido pelo país todo, mas baseado aqui no Rio, a gente ia muito a gente contava muito com aquele espaço que ele cedia às novidades da música nacional. Então, ele foi também instrumental em dar credibilidade a gente na rádio. Embora a gente fosse poucas vezes, ele tocou quando o nosso primeiro LP, que ninguém queria lançar, mas ele pelo menos tocou na rádio e foi muito receptivo, entrevistou a gente. Essa entrevista ainda existe em algum lugar online. Eu acho que se você pesquisa um pouquinho, você encontra esse áudio. Então, a gente teve esse impacto, essa mistureba, tudo. E nessas alturas, o som que a gente fazia já não tinha mais nada a ver com aquilo que eu trazia de bagagem, nem tampouco aquilo que a gente viria a fazer como artistas solos mais adiante. Era uma espécie de ponte que fizemos, porque a gente não pode chamar a Vimana de uma banda bem-sucedida, apesar de ter sido bem-sucedido do ponto de vista dos seus membros, né? Então, a gente foi a semente, o Vimana foi a semente que plantou boa parte do que viria a ser o som dos anos 80, inicialmente, né? O Lobão, Lulu e eu viemos quase que simultaneamente com discos fortes e engraçado, muito distantes todos daquilo que fazíamos juntos. Um som mais apurado, porque a gente tinha caído a ficha de que se a gente fosse continuar naquela obsessão pela música mais elaborada, a gente ia tocar para os mesmos 200 pessoas de sempre. E não ia crescer nosso público, e que a gente tinha que achar uma maneira de ir para aquele lugar sagrado que é a televisão, que era a única maneira que a gente enxergava. Eu acho que o Lulu enxergou primeiro. Ele foi o primeiro a abandonar a banda, inclusive, já com ideias de fazer um projeto mais pop. O Lulu, dentro do Vimana, quando ele passou os vocais para mim, ele se concentrava mais na guitarra, e eu acho que foi muito bom para ele, porque ele foi elaborando um estilo um pouquinho menos... Era mais de compositor, sabe? E ele foi simplificando o som. E eu acho que ele foi a primeira pessoa da banda a apresentar uma música pop para a gente tocar no show. E a gente falou, nossa, né, que coisa diferente, assim, uma música com um refrão, e volta, e todo mundo canta junto, e é uma melodia bonita, tem começo, meio e fim, todas as partes são interrelacionadas, não são 3 minutos e meio. A gente era um formato muito novo. E fez a gente pensar, principalmente quando o Lulu pipocou na rádio. Quando ele apareceu na rádio, eu e Lobão fizemos assim, opa, ele conseguiu. E aí isso despertou em nós uma saudável rivalidade e a vontade de fazer a mesma coisa. E aí chegamos assim em seguida e isso fortaleceu o movimento, porque eram três trabalhos muito fortes que foram construídos juntos, mas cada um mostrando uma lapidação diferente, né? O Vimana, com referências. Que eu tenho, Rich, aqui o Vimana é quase uma super banda, ao contrário, né? É uma super banda que deu origem aos seus principais artistas. Mas eu queria voltar e fazer uma pergunta em cima disso, só para a gente encerrar esse capítulo musical dos anos 80, que é o seguinte: Voo de Coração. Bom, estourou, Menina Veneno vendeu, sei lá, 500 mil cópias, foi um hit de 83. E fora, talvez, o abajur cor de carne, que é a expressão que mais polêmica suscitou até então, acho que muito pouca gente se deu conta de que era um britânico, era inglês cantando uma música em português. Como é que foi isso? Como é que foi estourar no mercado brasileiro? Você, que já tinha tocado com Steve Hackett,
que já tinha circulado pela cena musical britânica. Como é que foi virar uma superestrela, um superastro da música brasileira nos anos 80? Foi uma surpresa agradável, obviamente, porque eu estava batalhando para isso, mas era muito distante do que eu imaginava que fosse possível, né? O impacto daquele disco, eu estava contente de fazer um disco, simplesmente estar fazendo um disco, né? Eu não imaginava que fosse ter o impacto que teve, e não foi sem motivo. É que a gente apresentou a música para muitas gravadoras e a reação não foi dos mais positivos. Pessoas timbrados, né, dentro da indústria. Eu consigo entender, a preocupação deles era que eu acho que eles não estavam prontos para aquilo, eles estavam muito visando um outro tipo de música para o momento, e aí aconteceu coisa com a Blitz, né, que foi uma coisa que não era exatamente rock. Ele tinha a linguagem do rock, mas ele tinha muito mais da malandragem carioca e a coisa uma brincadeira assim, não é carnavalesca, mas tinha essa brincadeira toda, essa coisa muito Brasil, né? Das falas, dos breaks. Então, era uma coisa que era taxado de rock, mas eu acho que não era exatamente isso, era uma coisa muito mais abrangente. Ele tinha referências, era uma espécie de Tropicália carioca, né? Assim, tinha referências de Moreira da Silva, Jackson do Pandeiro, do Rolling Stones, tinha muita coisa. O meu som, assim, particularmente, eu não sei de onde que ele veio. Ele era uma mistura de tudo isso, mas na hora que eu sentei para compor, eu pensei comigo mesmo, olha, se eu vou fazer tem algum impacto, eu não posso tocar nenhum clichê do rock and roll, eu não posso me aproveitar do rock de garagem para fazer uma coisa de rock and roll básico. Eu tenho que fazer uma coisa muito original, que seja original acima de tudo. Aí eu fui buscar a minha inspiração não tanto no rock, mas na minha cultura clássica. Quer dizer, eu sei que é engraçado eu falar isso, mas tem muito mais elementos da minha aprendizado de música clássica e progressivo por simpatia, digamos, do que do rock propriamente dito. Eu tenho a linguagem da formação de banda, mas as canções, eu queria fazer uma coisa muito brasileira, no sentido de assuntos que agradassem, que fossem tocar a alma brasileira, né? Que não fosse uma coisa de snob, né? Uma coisa de, olha, eu vim da Inglaterra, agora eu vou pregar para vocês. Não é. Eu queria muito fazer uma coisa genuína e participante e que na minha cabeça fosse brasileiríssimo, né? E com as ferramentas que eu tinha e os instrumentos que eu sabia tocar, meu approach foi de trabalhar com acordes simples, maiores e menores, que já é uma contravenção assim dentro da música brasileira, né? Os acordes são muito mais angulares e rebuscadas. Não, eu queria buscar uma coisa mais como se fossem hinos, né? Uma construção da canção mais clássica, mas com uma linguagem pop. E a roupagem, na verdade, veio com Lauro Salazar, o tecladista. Ele que trouxe a modernidade para isso, porque minhas canções eram muito simples. Eu tocava num Cassiotone, assim, com 3 dedos, né? Assim, tríades, com muito pouco conhecimento fundo musical de teclado. Eu ganhei da minha mulher um teclado. Eu falei assim, Leda, o que eu vou fazer com isso? Eu não sei tocar teclado. Ela falou, mas vai aprender, porque você aprende tudo que você... E 2 semanas depois eu já estava fazendo canções ali, assim, meio que reproduzindo desenhos com meus dedos.
uma coisa mesmo assim, quase que infantil, né? Mas essas canções tinham tinha uma forma que de anos de aprendizado e ouvindo Beatles e ouvindo essas coisas todas. Então era simples, mas não tinha uma linguagem formal ali. E o Lauro compreendeu aquilo e deu uma roupagem muito moderna para a época, com os teclados que ele trouxe ao estúdio, né? Os synths polifônicos, coisas muito raras na época, pouquíssima gente ainda trabalhava ou já trabalhava com esses instrumentos avançados, o da Roland e o Prophet Days que ele trouxe, e deu aquela sonoridade que até hoje soa moderno, porque além da criatividade sonora do Lauro, que era um programador acima de tudo e um grande tecladista, grande pianista formal, ele trouxe esses dois elementos, sabedoria pop que ele aprendeu na Alemanha, trabalhando com os grandes produtores do Europop, no começo e no final dos anos 70, no final do disco music e começo do new wave, teve um vazio que foi preenchido muito pelos alemães. Eles fizeram escola na Alemanha, produzindo um electropop muito afiado e dançante, assim, ainda era o primeiro dance music, né? Na verdade, assim, ser disco, tinha essa coisa mais moderna, e essa linguagem dos synths era uma coisa que o Lauro dominava e trouxe, foi uma contribuição incrível. Fora as outras estrelas todas, né? Porque tem Lulu na guitarra, tem o Steve Hackett na guitarra, o Liminha no contrabaixo, meu primeiro amigo brasileiro, né? O meu aluno de inglês, inclusive, na época eu dava aulas de inglês para ele. Então, eram pessoas do meu convívio, né? Então, eu tive muita sorte de estar no lugar certo, com as canções certas, com aqueles músicos certos, naquele momento certo, da abertura política, quando assim estava começando a ter uma luz no fim do túnel e tinha uma esperança enorme no ar. E as coisas foram só melhorando e melhorando, e a liberdade de expressão foi um momento muito mágico. E eu acho que a gente estava ali no início. Eu não digo que não somos a nata dos anos 80, somos o começo, né? Quer dizer, o Lulu hoje em dia é um consagrado. Assim, eu me considero assim meio que um bandeirante, né? O Lobão me chama de Ricardinho Bandeirante, porque Mas eu tive esse papel de abertura das matas, né? Literalmente, de sair Brasil afora e tocar em cidades onde não tinham ouvido uma guitarra elétrica. Era a minha primeira vez. isso é Então, muito interessante. eu desencampei muita coisa, né? Eu, para me preparar para essa conversa, eu fui às gravações de 83, te escutei, e não é fácil identificar na sua dicção que você é inglês. Isso é muito curioso. Você cuidou muito disso. E não só disso, né? A sonoridade, você conseguiu entrar na alma, né? Você entendeu o Brasil. Eu acho que eu entendi, Você graças entendeu. a Milton principalmente, Milton Nascimento, a, a fazer melodias que emocionantes, assim, coisas que as pessoas cantariam com uma lágrima na voz, né? Eu Rich, e queria buscar isso. Eu não sou vários intérpretes populares regravaram a sua música depois. Assim, um monte de gente, vários estilos, não é? Por exemplo, Zezé de Camargo e Luciano, não é? Uma vertente bem exato. popular. E Depois os foi regravada. forrozeiros, né? O pessoal do forró, do É shot, impressionante. assim, todas as minhas músicas têm versão em shot. Eu amo, assim, eu acho maravilhoso. Fora o fato do shot ter esse ligação com o Scottish, né? Que é alguns dizem que vem do Schottish, que é a dança alemã, né? Que por sua vez bebe na fonte escocês, né? Porque o shot, né? Tem muito esse lilt, esse gingada das danças escocesas, que é tocada com gaita de fole.
Então, na minha imaginação, eu não sei qual é, digamos, a origem verdadeira, se vem através de uma referência a um tipo de dança ou se é uma referência aos operários escoceses que trabalhavam nas ferrovias, na época da implantação das ferroviárias, e que faziam os seus for-alls, né, onde todos podiam chegar e dançar juntos. Na minha imaginação, o shot é filho dessas festas do for-all, né, quando era aberto aos trabalhadores e aos patrões, e todo mundo se juntava para dançar no final de uma jornada, ou enfim. Deixa eu falar sobre as suas origens. A gente está chegando ao final dessa ótima conversa e eu queria te ouvir sobre 2 temas. Rapidinho. Vamos falar sobre Inglaterra primeiro. Brexit. O que você acha do Brexit? E sobre a Escócia, onde você viveu. O que você pensa sobre o separatismo escocês, que está em voga de novo? Os escoceses estão... não é de hoje, né? Assim, o Mel Gibson que eu diga. Mas, assim, os escoceses estão sempre querendo rescindir sua dependência na Inglaterra. Eu sou... meu irmão mora na Escócia. Eu sou favorável a reivindicações deles. E eu fui muito horrorizado, fiquei muito horrorizado com o Brexit, porque eu acho que foi um tremendo tiro no pé. Vamos ver, eu acho que ninguém contava também com o que viesse depois, né? Ou simultaneamente. Eu acho que os planos eram outros, ou talvez não, eu não sei. Eu acho que foi um grande erro. Eu conheço muita gente que é afetada diretamente por isso, a começar pela indústria de música toda, que agora está lidando com problemas enormes para conseguir visas. Antigamente, não no meu tempo, mas com o livre trânsito entre os países, era muito mais fácil e barato você organizar uma turnê, que é uma das coisas mais fortes de indústria de exportação são essa coisa das bandas que vão para a Europa e tocar, e toda banda começa fazendo uma turnê da Europa. Isso já começou a ficar problemático agora, porque toda e qualquer fronteira que você cruza, você tem que ter uma papelada desse tamanho, permissão prévia. Então, isso deu uma... E o custo disso tudo, da burocracia e da organização e a necessidade de uma equipe maior, tudo isso contribui para que só os grandes nomes estão conseguindo vislumbrar uma turnê europeia agora. Os pequenos bandas que estão começando, fora o fato que as grandes gravadoras todas estão entrando em colapso, né? Porque a indústria entrou em colapso. Então, essa questão foi atingida diretamente pela Brexit e por uma besteira, porque isso era uma coisa facilmente negociável. Eu não sei como isso escapuliu, porque é de uma estupidez o que não ter incluído alguma ressalva para isso, porque é uma das maiores fontes de renda movimenta uma economia enorme, muita gente, e é uma coisa que ficou paralisada um pouco por causa disso. Então, eu não vejo como isso vai para frente para a minha área, né, da música. A gente vai ter que ver como que isso vai ser, mas eu acho que foi um tremendo de um erro. E os tempos mudam, né? A gente tem que... E agora eu entendo por que a Escócia quer sair fora disso, né? Não é só a Inglaterra, eles querem poder voltar a ter negociações com a Europa, né? Como sempre tiveram. Então eu entendo completamente quais são as reivindicações, e eu sou simpatizante das reivindicações escocesas. Mas é uma coisa sem fim, né? A gente está assistindo, daqui a pouco vem os galeses, né? Os irlandeses já têm... quer dizer, é o fim de uma coisa, é o natural.
fim das coisas. O que eu acho engraçado é que, no momento em que se buscava tanto a união, hoje em dia até as pequenas uniões estão se desmantelando, né? As nações estão se levantando contra si próprios, né? É um momento muito estranho. Mas vamos ver. Mas a minha posição é essa. Eu não sou muito fã dessa turma que está mandando lá na terrinha, não. Nós também não somos, viu, Richie? Porque se Não, parece os muito com o que a alternativos gente também, está no vendo momento, aqui são bem também. bagunçados lá, mas eu acho que esse Boris Johnson não tá levando o país na direção muito certa, não. Acho que está uma atrapalhada após outra, né? E aqui a gente tem o mesmo problema, né? Um problema muito similar, mas, enfim, não é a vez do inglês se manifestar politicamente no Brasil. Mas é claro, eu moro aqui, eu tenho meus anseios, eu sou um músico, minha alegria é ver o povo cantando na minha frente. Eu não quero saber de elitismos, eu quero ir onde o povo está. É lá que eu fui consagrado. Eu quero ver esse povo feliz, curtindo a música, fazendo música. Eu quero ver a cultura voltando com tudo. Eu quero ver o talento que o Brasil tem aflorando. Eu quero ver isso tudo de novo, porque foi tão surpreendente quando eu cheguei, essa explosão cultural foi tão marcante que está sendo uma tragédia ver isso desmoronar na nossa frente, né? Uma coisa assim desumana que estão fazendo com a nossa maior exportação. Quer dizer, a nossa maior exportação, obviamente, são outras coisas, assim, mas eu digo exportação cultural. A música brasileira é respeitadíssima no mundo inteiro, né? E se a gente não respeita, se a gente não consegue dar o devido respeito à nossa própria cultura, imagina como a dificuldade que já é, né? Porque a gente tem uma língua que não é espanhol, não tem essa difusão mundial, mas tem uma coisa muito preciosa a zelar, né? E eu quero fazer parte disso, eu quero estar junto, eu quero ajudar a fazer isso, mas a minha vez já passou, né? Eu já estou, sabe? Cara, nessa pandemia, a coisa que mais estou fazendo é praticando mágica, que é um antigo, Mas é sempre antigo bom te amor ouvir, viu, quando eu tinha Richie? 13 anos, né? Então eu tenho eu tenho adotado essa prática como relaxamento e para aprendizado mesmo, que é uma coisa fascinante para mim. Eu adoro a história da mágica e eu gosto dos métodos e eu gosto muito do encanto, né? Eu era mágico quando eu tinha meus 15 anos, não profissional, mas semi-profissional, né? Fazia uns shows com minha irmã como assistente. E era uma coisa que na verdade, eu queria muito ter feito na minha vida. Só Deus sabe o que teria acontecido, mas até ouvir Beatles, né? E Beatles meio que interferiu com tudo. E eu falei, eu quero Richie, fazer essa mágica aí, porque essa mágica é para a gente poder fechar maravilhosa. até num tom mais otimista, Hum, como você sabe, o nome do canal e do programa é Ouvir o Mundo. hum. Então, a gente sempre termina as conversas com os nossos convidados pedindo para que eles nos digam, nos contem de um lugar que visitaram e que se encantaram, pelo que se encantaram, e um lugar que ainda desejam visitar. Então, quero ouvir de você, qual lugar do mundo que você mais gostou de conhecer e qual lugar você ainda quer conhecer? Olha, eu acho que eu tenho as memórias mais felizes, não é do lugar mais exótico, mas da Dinamarca. Eu acho que foram minhas primeiras amizades, foi a primeira língua estrangeira que eu aprendi a falar fluentemente. Ah, eu tenho muito boas lembranças de tudo dessa época na minha vida, talvez pouco porque era o que precedia a minha ida para os colégios internos. Então, ainda era uma infância mais feliz.
E é um povo maravilhoso. Eu acho que é muito próximo do brasileiro. Eu acho que o dinamarquês tem uma índole que me lembra muito do brasileiro, sem a latinidade, evidentemente, mas tem o que a gente chama aqui de um certo desbunde, né? Eu acho para usar uma palavra que eu ouvia muito quando eu cheguei no Brasil em 72. Mas assim tem uma coisa, um savoir-vivre, né? Assim, uma coisa, uma sabedoria que é antigo, que vem talvez de nossas heranças indígenas, né? De estar afinado com o mundo, assim, é uma coisa que eu admiro muito no brasileiro, esse jeito de ser, né? Essa hospitalidade, essa generosidade que o brasileiro tem com nós estrangeiros, né? Eu digo isso porque eu fui acolhido de uma forma tão carinhosa aqui no Brasil. E como você diz, se as pessoas não sabem que eu sou inglês pelo meu canto, você não pode imaginar o quanto eu aprecio isso como elogio. Isso para mim é o maior elogio que alguém possa me dar, porque primeiro significa que eu fiz meu dever de casa e segundo significa que eu fui assim de certa forma aceito aqui como artista. E eu acho que isso é uma história que ninguém tira de mim. É uma coisa meio sui generis. Eu não conheço outros artistas que fizeram alguma coisa parecida. Deve ter. Imagina, sei lá, alguém no Japão ou alguma coisa, que, aliás, seria o lugar que eu gostaria de visitar, que eu não visitei. Adoraria ir para o Japão. Minha filha já foi. Eu tenho uma afinidade com aquele jeito, né? Eu não sei se é muito diferente da nossa cultura, né? Mas eu tenho uma curiosidade para conhecer esse lado entre a tradição e o moderno, que é tão característica do povo japonês, né? Essa coisa do cutting edge, né? Tecnológico e a tradição milenar, e onde tudo isso se encontra, né? Na cultura, na comida. Eu tenho muita curiosidade para conhecer isso. Então, eu diria isso. Eu não recomendo o Iêmen. O Iêmen está a mesma coisa desde o século XV. Basicamente, continua a mesma coisa. Eu vi fotos, é igualzinho estava nos anos 60, e nos anos 60 era igualzinho. Fascinante, fascinante, se conseguir chegar lá, né? Fascinante, um povo maravilhoso, assim, muito pobreza, mas também um povo muito antigo, né? Uma antiguidade, a terra assim respirando antiguidade e história, né? História que vão além dos grandes livros da humanidade, assim, é uma coisa incrível. Mas Dinamarca, pelo povo, pela cerveja, pelo savoir-vivre, pelo peixe, e o povo, principalmente, eu diria que é um lugar que eu recomendaria demais. Richard David Court, brasileiro de Beckenham, muito obrigado pela conversa extraordinária. Eu não vou me esquecer e aprendi muito e adorei estar na tua companhia virtual por essa 1 hora e pouco aí. Obrigado mesmo. Obrigado a vocês. Assim, desculpe minha tagarelice, são muitas histórias e referências, e eu sei que eu nunca consigo contar a minha história toda de uma vez, porque são tantos tangentes e eu vou lembrando de outras coisas, mas assim, se vocês permitirem ser assim, foi um prazer muito grande. Eu espero que missão cumprida e que boa sorte com o programa, assim, e com esse espaço, né? E que dê outros frutos. Foi um prazer muito grande. Muito obrigado a vocês.